As cidades são hoje espaços de crescente concentração de pessoas, onde nós somos desafiados a responder aos desafios da emergência climática e também são espaços geradores de inovação, de desenvolvimento económico. E a ambição hoje é nós construirmos cidades e territórios inteligentes e sustentáveis, onde nós procuramos garantir qualidade de vida e bem-estar às pessoas, assegurar uma gestão eficiente de serviços e infraestruturas, à medida que efetivamente respondemos a estes desafios, mas também tiramos partido das oportunidades. Temos connosco hoje o Presidente Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, a quem agradecemos esta oportunidade para colocar precisamente algumas questões nestas três temáticas. E eu iria começar pela questão da sustentabilidade. Efetivamente, é eventualmente o maior desafio que nós enfrentamos e Lisboa tem neste aspecto uma ambição e tem feito um trabalho que tem sido reconhecido nacional e internacionalmente e eu perguntava então qual é a ambição de Lisboa quando falamos de neutralidade carbónica? Bom, em primeiro lugar, as cidades têm aqui o papel crucial no mundo em relação à sustentabilidade, porque as cidades são 2% do planeta Terra, mas são 50%, mais de 50% da população, mas são 80% das emissões de carbono. E, portanto, a redução que as cidades fizerem, ela é crucial para o mundo. E, portanto, as cidades tornaram-se os líderes na sustentabilidade, porque é aí que tudo acontece. Mas também é aí que as medidas que são tomadas na Europa são traduzidas no concreto. E isso é muito importante hoje para que as pessoas possam levar a cabo esse concreto e sintam que a sustentabilidade não é uma palavra vaga, mas é algo que elas sabem o que é, que conhecem, que vivem todos os dias. E é esse concreto que nós trabalhamos na cidade de Lisboa, naquilo que foi uma escolha muito única da Comissão Europeia de sermos uma das 100 cidades que vão ser neutrais em carbono até 2030. O que é que isso quer dizer? Um esforço enorme, porque estamos a fazê-lo 20 anos antes de toda a Europa, mas também uma revolução no sentido das medidas concretas. E Lisboa aqui teve, desde a primeira hora, medidas tanto na área da adaptação como da mitigação, muito únicas e que são exemplos na Europa. O caso da adaptação e com os túneis de drenagem de Lisboa, que são das maiores obras da Europa neste momento, são 150 milhões de euros, 2 túneis que fazem mais ou menos uns 5 km, outros 6 km, com cada um com 5 metros de diâmetro, 5,5 metros de diâmetro, e que vão ter a função de que a água da chuva, em vez de vir através das superfícies impermeáveis a fazer inundações no centro da cidade, possa vir através desses túneis. Mas esses túneis têm uma característica muito especial que gostava de deixar aqui, que é a parte sustentável, que são reservatórios, sobretudo um reservatório em Campolide que tem 17 mil metros cúbicos, e em que essa água é semi-tratada na estação de Alcântara, volta ao reservatório e depois pode ser utilizada para limpar as ruas, para regar os jardins. E isso é talvez o maior projeto de sustentabilidade que eu conheço também, neste caso a nível europeu, chamado Água Mais, onde nós hoje não só já regamos aquilo que é o Parque Tejo, onde o Papa esteve, mas que vamos regar outras partes da cidade com uma água que é não bebível, ou seja, não é uma água potável. E isso é uma mudança brutal. Nós, na Câmara, nós mais ou menos pagávamos 4 milhões de euros de fatura de água todos os anos, mas 75% dessa água não era para beber, portanto ela não precisa de ser potável. E para além de que vinha a 100 km de Lisboa, portanto, ou seja, toda a energia que isto envolve em termos de trazer a água para a cidade que não era necessário. Portanto, na adaptação àquilo que é as mudanças, ou seja, no fundo, eu olho para a adaptação como um facto, algo que nós já não podemos mudar, temos que nos adaptar. Mas depois toda a área da mitigação, não é? A redução daquilo que são hoje as emissões de carbono na cidade, e aí temos muito a fazer, mas temos tomado medidas que hoje também são exemplo europeu, que é o caso dos transportes públicos gratuitos para os mais novos e para os mais idosos, que hoje, só para terem uma ideia, são 105 mil pessoas em Lisboa
e em que metade delas nunca não eram utilizadoras do transporte. Porque muitas pessoas me acusaram, ou pelo menos questionaram, e bem, a dizer, não, mas os transportes vão ser gratuitos, mas aqueles que vão andar são aqueles que já andam, não é? E os números são claríssimos, é o dobro, ou seja, é o dobro daquilo que naturalmente já eram clientes, agora temos o dobro dos clientes. Nesse aspecto tem sido uma revolução, assim como na área das bicicletas e dos motos suaves, em que basicamente estamos quase a duplicar o número de bicicletas na cidade, sobretudo bicicletas elétricas. Quando começámos eram à volta de 1000, já são 1900, e o número de ciclovias, em que estamos a aumentar quase 90 km daquilo que já tínhamos, que eram mais ou menos 160 km, corrigindo os erros, tentando fazê-las de uma maneira mais acessível e, sobretudo, mais segura para os jovens e, sobretudo, até, eu costumo dizer, só estarei satisfeito quando olhar para os nossos filhos, que não tínhamos medo que eles andem de bicicleta nas ciclovias, e para isso é preciso trabalhar ainda muito. Portanto, a cidade é, sem dúvida, na Europa um dos exemplos de medidas de sustentabilidade concretas e que as pessoas as entendem como, no fundo, algo que é win-win, como dizem os americanos, ou seja, são boas para a cidade, mas também são boas para as pessoas. Os transportes públicos gratuitos são bons para a cidade em termos de sustentabilidade, mas também é boa para o bolso das pessoas. E isso eu acho que é um exercício que temos que fazer sempre na sustentabilidade, é que as pessoas têm que sair a ganhar. E só assim vamos caminhando para uma sociedade mais sustentável. E eventualmente também tem que ser mesmo assim, porque nós necessitamos que todos alterem os hábitos, os seus comportamentos, porque o resultado que se pretende alcançar resulta, na realidade, de pequenos passos de todos nós. E eu, nessa resposta, também destacava uma dimensão que eu não tinha pensado, mas que é, de facto, não é apenas reduzir as emissões, responder à emergência climática, mas também há uma aposta clara, como é o exemplo concreto do caso da reutilização da água, de promover uma transição da economia linear para a economia circular. Ou seja, tanto quanto possível, nós conseguirmos, efetivamente, fazer esse caminho. Agora, também é verdade que muitas vezes é visto, digamos assim, são vistas estas preocupações ou estas políticas que contribuem para uma maior sustentabilidade como eventuais travões ao desenvolvimento económico, como medidas que comprometem, digamos assim, o crescimento e comprometem a economia. Na realidade, quando olhamos para Lisboa e quando pensamos em inovação, constatamos que é possível, neste mesmo espaço onde efetivamente se faz este caminho da sustentabilidade, mas nós também conseguimos verificar que existem inúmeros sinais de que é possível, ao mesmo tempo, captar empresas, criar emprego, e isso em áreas emergentes, em áreas tecnológicas. E, portanto, neste caso concreto da inovação, a minha pergunta é mesmo como é que Lisboa é hoje a capital europeia da inovação? Eu penso que, em primeiro lugar, há algo que é preciso sempre desmistificar, que durante muitos anos havia esta ideia que o crescimento económico seria incompatível com a sustentabilidade, e é exatamente o contrário. Ou seja, acho que a Europa provou isso, não é? Durante os últimos 20 anos tivemos crescimento económico na Europa, mas também tivemos descarbonização. E a criação de emprego foi muito mais forte nas áreas da sustentabilidade até que nas áreas tradicionais. Eu costumo sempre dizer que há 6 milhões de europeus que trabalham nas áreas das tecnologias verdes e há só 2 milhões que trabalham na indústria automóvel fóssil, de certa forma, das energias fósseis. O caminho de Lisboa é um caminho que é muito importante naquilo que é a inovação, que a inovação não é uma invenção nem uma ideia, a inovação é um trabalho de todos os dias, de disciplina empresarial. E, portanto, aquilo que nós criámos com a Fábrica de Unicórnios era exatamente um sítio em que se olhasse para a inovação não como uma ideia, mas como uma fábrica de repetição, de coragem, de resiliência, porque é difícil ser inovador, é difícil ser empreendedor. E hoje temos não só o prémio da capital da inovação da Europa, que ganhámos 1 milhão de euros da União Europeia, mas também estamos nos 10 melhores programas do Financial Times em termos de scale-ups, ou seja, como é que nós fazemos crescer de uma startup para uma empresa grande. E eu penso que o Portugal viveu muito sempre num paradigma das startups. E eu acho que essa fase já passou. Agora temos é que transformar as startups em scale-ups, ou seja, empresas que crescem e que crescem muito, as chamadas gazelas, não é?
para que essas gazelas se transformem em grandes empresas. E nestes 3 anos, não é, que já passaram desde o início do mandato, era bom pensar que quando começámos não tínhamos nenhum unicórnio com escritório em Lisboa, ou se tivéssemos, tínhamos eventualmente um pequeno escritório da Feedzai ou da Talkdesk, para uma situação em que hoje temos 15 unicórnios internacionais, ou seja, empresas que têm dimensão acima dos 1.000 milhões e que decidiram ter escritório em Lisboa. Alguns começaram com os critérios de 10 pessoas, que era a única coisa que eu lhes pedia. Muitos deles, como é o caso da Pleo, que é uma empresa na área financeira, já tem para aí 300 pessoas. A última que chegou com 10 pessoas, mas também já está a programar ter 200 ou 300. E tudo isso trouxe, sobretudo, à cidade não só essas empresas, mas elas vieram com muitas outras e, portanto, o valor desses unicórnios ou o valor dessas empresas é que elas trouxeram mais de 60 que vieram, de certa forma, acopladas a esse talento e que, em termos de empregos e de criação de emprego, foram mais de 14 mil na cidade e a cidade transformou-se nestes distritos de inovação que tinham começado na fábrica de unicórnios no Beato, mas que hoje estão no Centro de Inovação do Técnico, onde temos o nosso centro de gaming, ou estão em Alvalade, onde temos o nosso centro do Web3, e onde a Microsoft decidiu, há poucos dias, há um mês, anunciou que estará aí uma fábrica de inteligência artificial, ou seja, junto da nossa fábrica de unicórnios, já não para falar noutras empresas como a Deloitte, que vão lançar um centro também de inovação ali no Largo do Rato, que terá mais de 2.000 pessoas, e estarei, hoje em dia para mim é quase pensar no número de coisas que estão a acontecer e não me esquecer de nenhuma para ninguém ficar ofendido, porque depois digo uma marca e não digo outra e as pessoas ficam ofendidas. E depois como é que eu ia dizer, este resultado ou este processo leva-nos também a outro benefício, eventualmente uma externalidade positiva, é que esta captação destas empresas, a instalação destes unicórnios em Lisboa e de todas as empresas que estão relacionadas com eles, também vem permitir que, efetivamente, um dos graves problemas que nós temos hoje em dia, que é a fuga dos jovens talentos, não tenha necessariamente que acontecer, porque vão encontrar empregos altamente inspiradores, digamos assim, aqui na cidade de Lisboa. Aliás, às vezes é o contrário. No caso desta empresa Pleo, que o CEO está em Portugal, que é um rapaz absolutamente fantástico chamado Arun, e que estava na Suécia, e em que ele agora tem os portugueses que foram para a Suécia, porque não tinham a oportunidade cá, a dizer, então, mas agora o nosso chefe vive em Lisboa. Não é? Portanto, há quase um efeito contrário, não é? Conseguir recuperar e, portanto, há uns que depois vamos recuperando. Mas, sobretudo, há um melting pot de diversidade e de pessoas de todo o mundo. Aliás, por exemplo, quando foi o Prémio da Inovação, uma das coisas que nos distinguiu foi que quando fizemos, no fundo, como se chama o pitch, não é? Fomos lá à entrevista, eu ia rodeado da Milena, que é uma ucraniana que criou aqui com um grupo de outros jovens fantásticos da Ucrânia, uma empresa chamada Bairro, que é uma plataforma que tem já imenso sucesso e que faz parte do nosso programa de Scale-Up, ou o Código, que vinha de São Francisco e que trouxe para cá a sua empresa. E, portanto, hoje há uma dinâmica que quando falámos, e agora tivemos aqui o Festival dos Filmes Tribeca, em que o Robert De Niro dizia, eu sinto em Lisboa aquilo que eu sentia há 20 anos em Nova Iorque. Há uma energia muito especial e essa energia especial vem desta mistura, não é? É uma mistura muito grande de nacionalidades, de maneiras de olhar para o mundo. Tudo isso é inovação pura, ou seja, é o ingrediente da inovação, é essa mistura, não é? Portanto, de facto, é essa energia e é uma energia positiva, não é? Sem dúvida. Parece que tudo pode acontecer, tudo de repente estão todos os ingredientes presentes. E eu terminava com uma última pergunta, que podia eventualmente ser a primeira, tendo em consideração o tema das cidades inteligentes e sustentáveis, que é efetivamente a inteligência urbana. Nós cada vez mais procuramos ser mais eficientes na utilização de recursos, ser capazes de responder às necessidades das pessoas de uma forma mais assertiva, quase como uma acupuntura, que o que resolve um problema de um determinado bairro ou quarteirão da cidade é diferente da solução para outro bairro, e para isso, de facto,
hoje em dia nós tentamos, não é, tirar partido da tecnologia, tentar partido dos dados praticamente infinitos que nós podemos recolher para alterar quase que o paradigma de tomada de decisão e, eventualmente, até da construção de políticas públicas, das intervenções que quem governa uma cidade vai realizar, ter a certeza absoluta que não apenas está a usar de forma eficiente os recursos disponíveis, porque os orçamentos não são finitos, mas, por outro lado, também que aquela medida é exatamente o que é necessário para aquelas pessoas, para aquele problema. E este novo paradigma também tem visto em Lisboa uma evolução. E Lisboa, a ideia de Lisboa conectada, a ideia de que, de facto, nós conseguimos medir para depois tomar decisões e que também acho que está espelhada nas respostas anteriores, que foram todas bastante factuais, é hoje uma realidade em Lisboa. E como é que isso tem mudado a forma como se pode governar, digamos assim, uma cidade? Vários pontos na mesma pergunta, um sobre o que é isto das cidades inteligentes, e eu tenho sempre muita dificuldade, porque eu acho que, e falávamos há pouco, a questão aqui é os instrumentos, é como é que nós temos instrumentos para tomar decisões, e hoje estes instrumentos são muitos, não é? E Lisboa, aliás, foi agora classificada como uma das no sexto lugar das cidades de futuro, essas cidades inteligentes, pela quantidade de dados. A questão aqui, que eu acho que é uma questão fundamental até em termos de ensino e para quem nos está a ouvir, é o tratamento desses dados. Ou seja, há um amigo meu físico que dizia sempre, hoje vivemos neste mundo em que temos na física há o conceito da matéria escura, dark matter, não é? E eu acho que nos dados nós temos muitos dados que não estão trabalhados e, portanto, são um bocadinho uma matéria escura, não. E isso é muitas vezes a grande dificuldade. E num município como Lisboa, que temos o nosso laboratório dos dados, que temos os nossos sensores, mas a grande dificuldade é sempre a utilização, ou seja, nós temos muita informação, mas como é que transformamos essa informação em decisão? Não é? E isso é o grande desafio que nós temos, que vamos ganhando. Por exemplo, nós montámos a seguir às cheias sensores para as inundações. Eles são muito úteis porque imediatamente, e já tivemos a prova que são, infelizmente já estiveram a funcionar em várias áreas da cidade, as áreas mais complexas, em que nós imediatamente sabemos que aquela parte da cidade está em perigo ou não para uma inundação e, portanto, isso é extremamente importante. A mesma coisa, os dados todos que temos em relação aos sensores da poluição na cidade de Lisboa, que nos permitem, por exemplo, verificar que na Avenida da Liberdade, mal ou bem, as coisas melhoraram, não estão perfeitas, ainda não estamos dentro daquilo que era o desejado, mas já melhoraram um bocadinho e isso provou-se. Também foi interessante porque fizemos uma mudança nos sentidos do trânsito e, portanto, e é isto que eu acho que hoje temos que estar é sempre a medir. E Lisboa tem os instrumentos, eu diria que ainda temos um caminho muito grande para os utilizar de uma maneira que imediatamente as decisões são tomadas. Dou um exemplo também para quem nos está a ouvir que é muito interessante. Nós durante 20 anos tivemos um sistema de semáforos que era muito conhecido, chamado Gertrudes, mas que não era inteligente. Não é? E agora mudámos para um inteligente. O problema é que a inteligência constrói-se. E, portanto, neste momento temos um sistema que às vezes não está ali, as pessoas têm queixas, porque o sistema ainda se está a alimentar, ainda está a aprender. E é difícil explicar isto à população, que a pessoa diz, então, mas é inteligente ou não é inteligente? E isso traz aqui também uma temática muito interessante sobre a inteligência artificial e sobre essa inteligência, é que, no fundo, a inteligência artificial não é nova informação, não é nova inteligência, é como é que podemos prever com a informação que temos. Se nós não tivermos informação, não podemos prever nada, ou prevemos muito mal. E, portanto, há aqui uma parte que eu acho que as cidades podem ser revolucionárias se conseguirem, com toda essa informação, tomar as decisões e, eventualmente, daqui a 100 anos já não precisam de um Presidente da Câmara, porque é tudo automático. Acho que isso nunca vai acontecer. Essa parte eu espero que nunca aconteça, porque na realidade há aqui assim uma questão de governação, digamos assim, de opções políticas que é fundamental. Isto não esperamos que as máquinas substituam. Até porque é interessante, no outro dia estava numa conferência sobre uma inteligência artificial que, no fundo, a inteligência artificial faz esse prediction, não é? Com a informação. Mas depois a decisão não é só isso, não é? Há quem tenha que fazer escolha, não é? E essa escolha...
Quer dizer, eu acho que será muito difícil, mesmo daqui a 100 anos, que essa escolha não tenha uma parte humana, mas não estaremos cá para ver, mas penso que ainda estamos muito longe desse ponto, de uma singularidade em que fosse a própria inteligência artificial. Acho que a inteligência artificial não é inteligência, é predição, é prediction, como dizem é probabilidades, é olhar para a informação. Mas Lisboa, de facto, tem tido aqui um papel importante nessa área. Muito obrigado, Presidente Carlos Moedas. Eu acho que não poderíamos ter começado melhor o nosso programa dos territórios inteligentes, até porque precisamente é isto que nós vamos tentar fazer durante o programa, que é capacitar os agentes da mudança, quem está no território, quem está nas autarquias, nas comunidades intermunicipais, com os instrumentos necessários para fazer este caminho de construir cidades e territórios inteligentes, mas fazê-lo com uma base factual e, portanto, com a informação necessária para garantir que os objetivos são cumpridos. Muito obrigado. Muito obrigado.